A paz do Senhor, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para você que nos assiste, obrigado pela audiência. Estamos aqui para mais um episódio do Fé em Ação, programa na TV A Sua Voz, nosso podcast maravilhoso que tem edificado vidas. Você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência. Está sendo um tempo maravilhoso aí, esse podcast tem edificado muitas pessoas. E hoje nós vamos falar de um assunto e de uma faixa etária ou de uma classe que são os jovens da nossa geração. E envia para um jovem aí esse programa, esse episódio, envia para algum jovem que você conhece, teu filho, teu primo, teu parente, e eu tenho certeza no grupo da igreja que os jovens serão edificados, né? E a pessoa aí maravilhosa que veio hoje contribuir conosco, o Eduardo Lindão. Obrigado. Juez. Se apresenta aí, cara. Então, para quem não me conhece aí, galera que tá assistindo de casa, sou Eduardo Ezequiel Schwerz, sou ali natural de Maravilha mesmo, resido lá atualmente e faz quase 4 anos que estou caminhando aí com Cristo aí nessa jornada, né? Aleluia. Amém. Geralmente a galera que vem, né, ele fala, eu sou casado com tal pessoa, né, sou pai de tantos filhos, né, mas daqui uns dias você vai chegar lá. Um dia eu chego, né? Minha hora vai chegar. Aleluia. Glória a Deus, né? Que lindo. E é o seguinte, Eduardo, como nós vamos falar sobre os jovens, né, e o nosso programa é Fé em Ação, a gente sempre gosta de embasar ele com um texto bíblico, cara. E, né, eu te perguntei um texto que você tinha apreço, né, e gostava tinha um apreço por ele, né, e aí você falou sobre o texto de 1 João, capítulo 2, né, nas partes Bs, do 13 e do 14, nós vamos ler inteiro, né, para contextualizar. Então abre aí 1 João 2, versículo 13, diz assim, ó, Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevo porque conhecestes aquele que é desde o princípio. E aí falando de novo, agora fala dos jovens, né? Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós e venceis o maligno. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que lindo, mano. Eduardo, começa com o teu testemunho de vida, cara. Como é que você se converteu aí para edificar a galera? Então, como eu falei, né, eu estou em Cristo faz quase 4 anos, né? Eu me converti, na verdade, né, como a gente usa essa expressão, no dia 6 de dezembro de 2020. Mas depois de um tempo caminhando com Jesus e logo depois que eu vim para Ele, quando eu olho para minha vida, eu vejo que desde o começo, assim, do meu nascimento, da gestação, o Senhor esteve ali. O Senhor, Ele estava apontando para um lugar, Ele estava apontando para um caminho e cuidando para que eu chegasse no exato ponto que um dia eu me deparei com Ele e eu encontrei, né? Ou melhor, que Ele me encontrou. E, por exemplo, quando eu era criança, né? Desde cedo eu fui criado na igreja, né? Teus pais sempre teve esse apreço, né? Meus pais, eles também congregam numa igreja lá em Maravilha, né? E sempre ensinaram desde criança, lendo histórias bíblicas, ensinando a gente... princípios, né? Nos princípios elementares, né, da palavra. Então, todo dia, né, ensinando a gente a orar, a ler da palavra, e tudo isso aí sempre tava dentro de nós, então, né? A gente ia todo domingo na igreja, aquela parada tradicional, né? Então a gente sempre ia na igreja no final de semana, tinha que ir em algum lugar, a gente ia, o pai e a mãe sempre gastaram um tempo assim com nós ensinando, comprando livrinho de historinha bíblica, lendo histórias da Bíblia também, né? Ensinando a gente a orar e tudo mais. E só que era aquela parada de Jó, né? Eu conhecia de ouvir falar, né? Eu não tinha um relacionamento pessoal, interpessoal com Deus intimamente como Ele convida nós para ter hoje, né? E vendo para minha vida, assim, desde que eu era criança, sobre a mão de Deus, né? Como eu tinha falado, por exemplo, quando eu era criança, logo quando eu era criança, eu tive um tio, né? Que ele acabou falecendo, né? Por conta de consumo de álcool. Era, assim, extremamente alcoólatra. E eu lembro que quando era criança, quando eu me deparei com aquilo, eu fiz um voto comigo mesmo, sendo criança. Nazireu. Eu fiz um voto comigo mesmo que eu nunca ia pôr uma gota de álcool na minha boca. Como é que uma criança vai pensar nisso, cara? Tipo, é totalmente fora, Jesus né? te guardando, Então, né? Exato, né? Eu via sempre, hoje, né? Eu vejo a mão de Deus me guardando até o dia de hoje, né?
Então, já logo no início da minha vida foi assim, que nem meus pais sempre me ensinando, me levando na igreja, me ensinando esses princípios, né, que nós devemos seguir, e tantas outras coisas que foram agravando, mas chegou, digamos assim, uma coisa dos jovens, né, chegou um certo ponto na minha vida ali, que eu tive que trocar de escola, eu fui para uma escola maior, né, eu estudava numa escola de bairro, e beleza, né, ia pra escola, tinha meus amigos, beleza. Mas quando eu fui para uma escola maior, eu conheci outras pessoas, né? Outras pessoas de outros lugares que também vieram aqui lá para Maravilha, né? E que já tinham uma vida totalmente que eu não conhecia. E esses outros jovens que passaram a ser meus amigos, eles me levaram a conhecer coisas que eu não conhecia e, na verdade, bateu uma curiosidade em mim. Porque, cara, eu não sabia. Eu não sabia o que era aquilo que eles viviam, né? Então, ali que eu comecei a me perder com pornografia, com todas essas paradas, né? Que hoje tá muito envolto, né? Sobre os jovens e tem totalmente a ver, né? Com aquilo que a gente vai falar também, né? Com certeza. Então, eu fiquei do 7º ano da escola, né? Agora eu não lembro quantos anos eu tinha. 7º ano tinha 13. Dos 13 até os 17. Totalmente envolto, né, nesse mundo e preso, cara. Então, nunca bebi, nunca fumei, nunca nada, assim, né? Mas... essa frase, né? Sim, frase de todo exato, aquele... Do católico e meio protestante, assim, nunca bebi, nunca matei, nunca roubei. Sim, né? Mas eu era totalmente perdido, né, nesse mundo, né? Depravado. Então, a mentalidade começou a ficar corrompida. Aquela parada que a gente tinha, né? Com o Senhor, de estar ali com ele, já não era algo tão frequente, né? Eu lembro de episódios assim, na minha infância, que minha mãe, ela comprava um devocional infantil que se chamava Surpresas para Hoje, né? Que é como se fosse um café com Deus Pai, só que para crianças. E aí, eu lembro, assim, de episódios na minha vida em que eu era totalmente dedicado e do nada parava. E era sempre assim, né? Esse sobe, desce, esse sobe, vai, essa oscilação constante, né? Na vida de uma criança e de um jovem é muito normal isso acontecer, né? Com certeza. E aí, quando chegou nesse ponto que eu tava, de eu conhecer essas pessoas e me perder nesse universo que aconteceu ali, por exemplo, na pornografia, com essas outras pessoas, eu já, de certa forma, nem me importava mais tanto. Sim. Eu ia na igreja num domingo, por causa de uma ação religiosa, nada demais, porque eu não estava, digamos assim, a fim de conhecer o Deus da verdade. Não estava a fim de me relacionar, só ia lá. Eu tinha que ir, né? Tinha que cumprir um rito. Exato, tinha que cumprir uma ritualística, né? E assim foi por muitos dias, né? Como a gente falou, né? Dos 13 aos 17, então 5 anos, né? Não, os 4 anos, né? Se a gente parar pra analisar todo esse tempo, né? Mas eu cheguei num ponto, né? O que para alguns foi ruim, para mim foi muito bom, que foi a pandemia, né? Mas na pandemia foi o momento exato, assim, que Deus, ele me pegou, né? Que me pensou para ele. Sim. E também, com isso, eu conheci um cara, né? Um cara que foi muito importante, assim, na minha vida, por causa que ele, assim, era, digamos assim, um verdadeiro discípulo de Jesus. Eu nunca tinha visto um cara com o tamanho de amor que ele tinha, né? O tamanho de devoção, de alegria que o cara tinha como aquele homem lá. E aí ele me levou pra uma outra igreja lá em outro lugar, agora não lembro o nome bem certo do lugar. E aí eu tive um tempo com ele, de contato, pude conversar com ele, e assim foi muito bom. E quando eu voltei pra Maravilha, eu lembro que eu conversei com aquele cara, eu falei, quase que falei o nome do irmão, né, aqui. Sim. Falei, cara, eu tô passando por isso, mas, cara, eu quero mudar, mano. A minha vida não tá legal, eu sei que não tá certo o que eu tô vivendo. Eu quero mudar. Eu lembro de um dia que eu tava ajudando meu pai, fazendo um serviço ali pra ele, né? E eu lembro, assim, de eu ter olhado pro céu, cara. Aquele céu, ele tava completamente azul, num dia bem ensolarado, e eu olhei pra cima e eu comecei a chorar. Recebendo um toque do Senhor, eu falei, Senhor, cara, eu quero mudar, mano. Eu preciso, cara, não quero mais viver a vida. Né? Eu não quero mais viver a vida que eu tô levando porque eu sei que não tá certo. E aí, logo depois, foi acontecendo algumas coisas na minha vida. Eu também tinha um problema que eu não falei, que eu era totalmente viciado, né?
com jogos, né? Jogos eletrônicos. Eu passava horas e horas da minha vida gastado totalmente nesse meio digital que a gente tem, né? Celular, jogos, tudo essa parada, né? Console, enfim. Cara, eu jogava assim 8 horas por dia, bem tranquilo, né? Hoje, pra glória de Deus, eu não jogo mais nada, né? Eu fiz um voto com Deus que eu nunca mais ia jogar na minha vida até. Aleluia. E aí, enfim, né? Tô liberto disso, mas ainda em 2020, antes mesmo de eu ir para Cristo, de fato, né? Dele ter me atraído e eu ter dado resposta a essa atração, eu lembro do dia exato, né? Que eu interrompi com a pornografia, qualquer prática, né, envolvida disso, que foi no dia 3 de setembro de 2020. Que lindo, cara. Eu assistia um cara, né, como eu jogava muito, né, eu assistia um streamer, né, e um dia ele falou que quem tinha essa prática era um perdedor, cara. E, cara, aquilo lá entrou em mim. Não tinha ainda, né, não tinha conhecido a Cristo ainda. E aí eu lembro que no dia 3 de setembro de 2020... Foi um choque, né? Eu lembro que eu me vi assim e veio assim uma... O cara era tão viciado em jogo, né? Que falar que masturbação e pornografia tornava o cara perdedor. O cara, não, eu não posso perder, né? Cara, né? Tipo isso. E aí, loucura, e aí eu fui assim batizado com uma consciência assim, me veio assim, cara. Isso é graça. Eu sou um perdedor. Isso é graça, mano. Cara, eu lembro daquele dia exato, sim, eu me senti o cara mais sujo do mundo, mano. Não, e veio assim, favor imerecível. Mano. Exato, né? E daí só uma consciência assim, cara, eu sou um perdedor. E eu falei, eu nunca mais vou fazer isso aqui na minha vida. E eu nunca mais fiz, cara. Que loucura, mano. E aí, cara, logo depois de um tempo, eu conheci ali, né, umas pessoas e tudo mais, né, uma menina em específico, né. Sim. Que a gente virou amigo e tudo mais, ela me convidou pra igreja. E aí ela me falou do discipulado, né, e a gente, enfim, né, comecei a me envolver no discipulado, me envolvi com a igreja, e quando eu fui na igreja, a primeira vez, eu lembro que eu cheguei lá, e eu fui assim, todo meio retraído, achando que eu sabia de alguma coisa, né, por conta de toda a vida que eu já tinha levado. E, cara, no fim eu não sabia de nada, né, no discipulado foi a mesma coisa. E aí, eu cheguei na igreja, assim, eu fiquei, cara, aqui tem um negócio diferente. Tem uma coisa que eu nunca vi, que eu nunca senti, tem um negócio diferente aqui nesse lugar. E aí eu voltei a segunda vez, e eu voltei a terceira, e eu voltei a quarta. E não parou mais. Não parei mais de voltar, né? E dentro de mim tinha aquele negócio, cara, tem alguma coisa diferente aqui. Que lindo, mano. E aí também, quando eu fui no discipulado, que me contaram, né, do discipulado, né, que é algo que Jesus, na verdade, que a gente tem muito envolvido isso na nossa igreja, né? Que é um chamado para todos nós, né? Sim. Mateus 28, né? Do 18 ao 20 vai falar muito sobre isso. Sim. E aí quando eu fui no discipulado eu também, né? Eu fui cheio de bagagens minhas, né? Querendo... Bagagens religiosas. Dar assim... Da carteirada. Eu queria dar carteirada mesmo, né? E daí quando a gente fez... o primeiro discipulado, que era um discipulado em grupo ainda, cara. Só Mateus 5:3, bem-aventurados os pobres em espírito. E quando a gente fez sim, eu fiquei maravilhado, cara. Eu fiquei encantado porque toda a minha vida, tudo aquilo que eu tanto busquei, na verdade, jogando, porque, cara, quando a gente tá preso num jogo, na verdade, a gente não tá vivendo a nossa realidade, né? Eu pelo menos, né? E eu creio que todo mundo que tá preso nisso, ele tá fugindo da realidade real, indo pra uma realidade alternativa onde ele é o bom. Cara, eu era o top, mano, lá quando eu jogava, né? Mas aí, enfim, né? Quando eu me deparei com isso, tudo aquilo que eu sempre precisei, que era Cristo, se revelou a mim, cara. E agora eu não precisava mais provar que eu era alguém bom. Oh. Eu não precisava mais provar que eu era o super jogador. Eu não precisava mais provar pra ninguém, cara, porque quando o Senhor Jesus me chamou, ele não se importava com o meu estado atual. Ele não se importou como que eu tava, né? E, cara, foi, por exemplo, assim, o sentimento que eu tive era, tudo aquilo que eu procurei a minha vida inteira, hoje eu encontrei. Uau, e é Cristo. E aí, cara, quando eu me joguei, aí, enfim, né? Sim. Fui pro discipulado, me joguei de cabeça, eu não queria saber de mais nada. Eu achava que tudo era... Eu lembro dessa trajetória. Eu lembro que tudo era trajetória. lembro. Eu só queria saber de ler a Bíblia, eu só queria saber de orar, de jejuar. Pra mim, comer não fazia mais sentido.
assistir um filme com a família, pra mim não fazia mais sentido. Pra mim tudo virou perca de tempo. Pra mim tudo virou, tipo, como nada. Porque, de novo, né? Aquilo que eu sempre quis, aquilo que eu sempre procurei a minha vida inteira, hoje era algo real. Não era mais uma realidade alternativa, era algo real. Período, mano. Era algo real, né? Quantas vezes, homem, esse menino ia pro monte com a gente e não queria voltar pra cá. Pô, tu lembra das tretas, senhora? O pai dele, traz meu filho de volta pra cá. Já é de madrugada e vocês ainda com meu filho nesse monte aí. Cadê meu filho? E foi isso, loucura, né, cara? Mano. Foi isso, eu não queria saber mais Eu nada. lembro, cara. Mais nada, além de Jesus, de orar, de ler a Bíblia, de jejuar, né? Foi algo muito... Como a gente estava comentando, né? É algo muito... Foi instantâneo, né? Foi muito real. E é muito real, né? Sim, até sim. hoje. E aí eu me larguei de cabeça, né? Glória a Deus, mano. Estamos aí há 4 anos quase, né? E hoje, cara, você lidera os jovens da igreja. Né? Hoje... Você é jovem Uhum. e lidera jovens, né? Sim. E claro, né? Você tem uma bagagem, tem as suas experiências, né? De vida. Você, na verdade, era um fariseu, né? Sabia muito, né? E no final teve um encontro com Cristo e viu que, cara, a única coisa que eu precisava saber era sobre Cristo, né? Nicodemos, né? Então, que louco, mano. E hoje você lidera os jovens na comunidade lá em Maravilha. Hoje a gente tem um grupo, né? Que se chama Santo Clã, né? E um grupo de adolescentes, né? Dos 13 até os 18 anos. E onde hoje eu lidero eles, né? Sou líder desse grupo. Mano, como que funciona o trabalho que vocês fazem lá? Olha, o trabalho, como a gente falou, né? Eu sei que ele é meio interligado, né? Porque tem vários... a gente sabe, hoje você tá liderando integralmente ali os jovens, mas tem os braços, né? Que são o evangelismo, a galera tá sempre envolvida, né, na culturização, né? Mas você cuida de fato deles, né? Tipo assim, você é o encarregado por cuidar dos jovens em si, né? Dos adolescentes ali, né? Uhum. E como que funciona, assim, esse trabalho de vocês lá? Olha, assim, há um tempo atrás, assim, eu entendi assim em pleno, né, do Senhor, que o que eu tinha que fazer da minha vida era Marcos 16:15, Mateus 28, do 18 ao 20, né, que é ir pregar o evangelho a toda criatura e discipular todas as nações. Isso eu entendi claro, assim, do Aleluia. Senhor, né. Então, na nossa movimentação ali, no nosso trabalho, né, com os jovens, a gente tem um culto, que é um culto voltado aos jovens com temáticas que a gente... temáticas atuais, né, na vida deles, como, por exemplo, caso de relações sexuais, relacionamentos interpessoais, com saúde emocional, depressão, ansiedade. Então, a gente busca trabalhar com a pregação da palavra de acordo com esses temas atuais, né, que estão envoltos, né, na vida deles. Isso no sábado, né, que é um culto que a gente tem um tempo de adoração, um tempo de palavra, justamente com esses temas, assim. E depois de todo culto, a gente tem um tempo que a gente chama de irolê, né, que a gente pega, sai, fica um tempo em comunhão, todo mundo junto, né, comendo junto, trocando ideia, jogando alguma coisa, né. E também a gente busca viver, né, a vida de discipulado com todos, né. Então, hoje a gente tem 2 grupos de discipulado, um com todas as meninas que querem do clã e o outro com todos os meninos, né? Em 2 dias da semana separado, né? Que legal, mano. Então a gente busca viver assim, com os discipulados e com o culto, né? Nosso culto tradicional ali de sábado, né? Que lindo, mano. E assim, cara, por que eu quis trazer você justamente para você falar um pouco do seu testemunho, né? Do trabalho que vocês estão realizando lá. Porque, mano, a gente encontra muitos jovens hoje, né? Isso é fato, né? Nas escolas, nas ruas, que estão presos em determinadas e diversas coisas, né? No passado, nos vícios, escravo de masturbação, pornografia, e você tem lidado com isso no seu dia a dia, né, cara, no discipulado, nos cultos, né? Nós, inclusive, já fomos, né, na porta das escolas pregar o evangelho, né? E, cara, como que você tem tratado isso? Como é que você tem visto isso? Porque eu tenho visto muita gente, mano, machucada, ferida, porque, cara, meninos, né? Meninos que se acham os caras, né? Fumam uma maconhinha, machuca o coração das menininhas, sabe? Cara, é muita coisa, né? Muita bagagem. Mas, cara, isso me preocupa, cara. Me preocupa porque a gente já passou por ali, sabe? Sim. Entende? Eu também tive uma juventude muito porca, cara, muito podre. Eu me converti com 16 anos. Tenho 15 para 16, né? Foi no mês que eu fiz meu aniversário. E, cara, eu era muito podre, né? Eu ainda sou podre.
né? Mas graças a Jesus, ele tem trabalhado meu coração, renovado a minha mente, me ajudado a ser alguém melhor, tanto na minha família, como pai, como marido, sabe? Mas tem muita gente perdida na podridão, cara. Perdida nisso, perdido nesse mundo, sabe? Nós não somos bons, a gente sabe disso. Mas Jesus nos encontrou, mano. Então, assim, como você tem lidado com isso, com esses traumas, com esses problemas, cara? Qual é o conselho que você direciona pros jovens, mano? Cara, eu vejo assim, né? O próprio Jesus, ele vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Então, também em João 14,6, o Senhor Jesus, ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, esse Jesus que a gente sabe que ele fala, né? Vocês precisam conhecer a verdade porque ela vai libertar vocês. Ele tá falando assim: eu sou a verdade. Oh. Então, o que eu vejo, na verdade, é que o problema é que, cara, a nossa geração precisa conhecer Jesus. A nossa geração precisa de uma revelação profunda como o Jó teve. Uma revelação profunda como eu tive. Uau. Uma revelação profunda como você teve. Que chegou a um ponto, assim, na nossa vida que a gente olhou para Cristo e... Não tenho nada como precioso. Exatamente, né? Que a gente olhou para Cristo e realmente isso fez sentido e mudou a nossa vida, né? E até algo que a gente sempre falou ali, por exemplo, antes que a gente a gente trabalha também com louvorzão, né? A gente fala assim, cara, a presença de Deus, ela precisa estar aqui. A presença de Deus é o que vai mudar, cara, esses jovens. Porque é aquele ponto lá que na igreja, você também já falou muitas vezes, é que todo encontro, ele precisa de uma renúncia, mas sempre depois desse encontro, cara, as pessoas saem diferentes. Então, quando Jesus, ele tá ali, e ele vem do encontro a nós, cara, a gente é totalmente transformado. A gente não consegue sair dali permanecendo a mesma pessoa, né? É Jacó, cara. Jacó lá no vale, lutando com Deus, onde ele é tocado por Deus, ele sai caminhando de uma forma diferente. Assim, eu vejo e creio, né, que a nossa geração, ela precisa desesperadamente conhecer a Cristo. Só que isso é um papel nosso. Porque elas vão conhecer ao Senhor com a pregação, né? Como crerão se não há quem pregue, né? Diz Isaías. Então a gente precisa pregar para que eles venham a conhecer e crer nesse Deus que mudou a nossa vida, nesse Deus que transformou a nossa realidade, nesse Deus que libertou a gente da pornografia, que libertou a gente de qualquer crime, de vida corrupta, né? Que a gente tinha antes dele, cara. Então, vem disso, né? Eu vejo, assim, a gente sabe que existe hoje certa dificuldade de pregar nas escolas, mano. Que inclusive nós temos, né, lá a galera do Redeem School, né? Tu lidera hoje eles. E sim, tu sabe que existe uma dificuldade hoje de você entrar com o evangelho dentro das escolas, mano. Inclusive, né, várias vezes nós fomos pregar e nós somos impedidos de chegar com a palavra de Deus até os jovens, mano. A diretora teve uma vez, né, tu lembra? Sim. Né, vão lá pra fora, né, não quero vocês aqui na calçada, tipo assim, cara, mas é uma palavra que vai libertar eles, mano, que vai trazer transformação, e as pessoas, elas, não, mas eles acham que é só mais uma religiosidade, a gente já passou por esse caminho, mano. Não, isso que nós estamos oferecendo não é uma religião, mano, é a vida, sabe, é o que vai transformar a mentalidade deles, e tá louco, mano, ó, ontem somos uma escola aí, e a professora declarando que tá impossível de dar aula, mano. É impossível, porque, cara, a galera tá corrompida de uma forma, mano, que eles mandam ela pra aquele lugar, faz o dedinho na cara dela e bate pra cima dela, ela tem que ficar de boa, porque existe todo um, né, um processo no Estado, cara, e cara, vamos fazer o quê, mano, entende? Cara, é Jesus, tu entende? A tendência é piorar, o Estado, é Jesus que vai transformar isso, cara. Sim. Vocês estão querendo tirar Jesus de cena, mas, cara, o que vai transformar essa sociedade e os jovens é Jesus, mano. Sim. E tem buscados em religiões externas, né? Porque Jesus fala sobre renúncia, né? Nós fala de Jesus, a galera já pensa em renúncia, né? Mas tem muita hoje religião que tá tomando forma e ganhando voz. Né, cara, eu falo abertamente, né, não tenho problema nenhum com isso, né, se me amam, se me odeiam, podem me odiar, mas eu tava pesquisando esses dias sobre o ayahuasca, né, cara, tudo certo, né, mas tudo errado, mano, porque eles vendem uma pseudo-cura e, cara, no final isso vai afundar ainda mais a pessoa, e eu tenho testemunhos hoje, pessoas que caminham comigo aqui em Pinhalzinho, que experimentaram essa porqueira aí, mano, e, cara, destruiu a vida deles. Sim. Tu entende? Porque eles vendem uma pseudo-cura, uma pseudo-transformação, e tem gente que vai lá só pra ficar lunático, só pra ficar loucão, né? E, cara, não é pra esse caminho, mano.
Essa é a diferença de Jesus para as outras religiões, né? Porque muitas religiões já se apresentaram, e quando a gente tá falando de Jesus, a gente tá falando do próprio Deus que veio aqui, né? Em favor de nós, né? Em favor dos pecadores, que passou por tudo aquilo que nós passamos, só que ele, porém, venceu em todas as coisas, né? Então, quando a gente fala, né, de Cristo, a gente não tá dando uma religião. Sim. A gente não tá querendo vender paçoca, né? Sim, como na rua. Não, cara, a gente tá falando do próprio Deus. Do Cristo. O único que veio aqui e revelou o Pai. Isso é uma coisa muito diferença, né? Onde que tá os outros deuses? Cristo tá vivo, cara. Enquanto todo mundo pode oferecer um Deus falso, Cristo é o único que pode revelar o Pai a nós. Né? Aleluia, mano. Então é sobre isso, né? Eu vejo assim e eu creio muito no avivamento que Deus tem prometido para nós, né? Porque é isso que de fato vai transformar. Só que o fato de nós talvez não estar vivendo um avivamento coletivo não pode ser uma desculpa, uma muleta pra gente não estar vivendo um avivamento pessoal, né? Sim. E é por meio desse avivamento pessoal, interpessoal, que vai acontecer isso. Por exemplo, a gente não tem a oportunidade de entrar dentro das escolas e pregar assim, vamos dizer, descaradamente, né? Mas a gente tem ali, pelo menos, né, com a galera ali, com os jovens, né, a gente tem trabalhado para eles lá dentro, porque eles estão lá. Eu não tô mais. Mas eles lá dentro, e lá dentro não é. Agora, eu não posso entrar lá dentro e ele virar as cadeiras e tudo. Mas, cara, eles podem. Então, até há um tempo atrás, a gente trabalhou uma série que se chamava Manifestando Cristo. E a gente atuou em quatro lugares, né, 4 esferas, assim, que é muito recorrente, né, aos jovens, que é família, trabalho, escolas e na sociedade. Então a gente falou sobre as escolas e de manifestar Cristo lá dentro, né? Uhum. Não só da boca para fora, mas com a própria vida. E através dessa vida e através dessa pregação, as pessoas lá dentro vão conhecer ao Deus da verdade. E tem dado inúmeros frutos. Isso tem gerado inúmeros frutos de pessoas que estão vindo, talvez não no sábado, mas nos cultos, começando a vir nos discipulados, glória, né? A Deus. E também vão estar vindo nos cultos também, né? Então é dessa forma que a gente tem atuado lá, né? Sim, mano. Uma das coisas que a gente sabe é que Jesus carece, né? Não vou dizer que Jesus precisa, né? Mas nós somos os cooperadores, né? Romanos 8, né? Vai dizer que a natureza criada, né? Aguarda com grande expectativa ainda a manifestação dos filhos, versículo 14, se eu não me engano, né? Agora não lembro a cabeça, Então, cara, as pessoas elas estão aguardando a manifestação, mano. Não só os velhos, as crianças, mas os jovens também, mano. Sim. Eles aguardam, cara. E é tão lindo, eu tenho trabalhado com alguns jovens aqui em Piauzinho, mano. É tão lindo, cara, aqueles que têm sede, mano. Ou aqueles que têm sede e não conseguem, sabe? E aí, cara, eu vejo esperança, mano. Eu vejo transformação, eu vejo longe, eu vejo grande, sabe? Porque Jesus, ele nos dá essa visão, nós que lideramos, né? Ele nos dá essa visão de conseguir ver na pessoa aquilo que ela não tá vendo, né, cara? E, mano, quando eu olho pra muitos jovens, mano, eu vejo tanta capacidade, cara. Sim. Tanta força, tanto vigor, mano. E Deus, ele inclusive fala no texto que nós lemos, né? Jovens, vocês são fortes, cara. Vocês já venceram o maligno. E cara, eu vejo os jovens dobrados ao maligno, se submetendo à vontade do maligno, fazendo obras do maligno, cara, e Jesus tem falado assim, não, cara, vocês são fortes, vocês já venceram ele, vocês, cara, se levantam. Sim, a verdade, assim, na verdade é que o motivo disso é que não creem na palavra, assim, não creem em Cristo, porque em João 16, a partir do 8, quando Jesus ele começa a falar sobre o Espírito Santo e o ministério do Espírito Santo, o Senhor Jesus ele fala assim, ó, que o Espírito Santo, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele fala assim, se não me engano no versículo 9, do pecado porque não creram. Entende? Então a nossa vida de pecado e a nossa vida preso, na verdade, em todas essas coisas que nós falamos, é a consequência de eu não crer na verdade que liberta. É a consequência de eu não crer, cara, no também. Senhor Jesus. Uau. Entende? Então, nós precisamos, cara, crer de verdade, né? Por exemplo, isso que a gente tá falando no podcast e você que é de casa. Cara, você precisa crer na palavra, cara. Senão, não vai mudar.
Eu poderia estar aos 4 anos ali na igreja, se eu só fosse frequentar e não cresce naquilo que estava escrito, não ia mudar minha vida. E agora, crer não é o falar, não, eu acredito. Crer é uma medida que eu tomo, né, de mudança de vida. Mudança de mente. Se eu creio, eu faço. Não, e tem gente que diz Sim. que crê, né? Exato, né? E aí esse é a incógnita, né? Porque quando a gente vai confrontar, porque existe os que creem e os que não creem, né? E aí aquele que diz que crê, a gente confronta com a palavra. E aí você olha e, cara, não crê, você não crê então. Entende? Se você vive assim, com essa mentalidade, com esse desejo pelo pecado. E a conversa de Jesus com Nicodemos, né? Ela encerra assim, né? Eles não vieram para a luz porque amaram mais as trevas, mano. Sim. No final, né? Até ele fala, né? A condenação né? A luz veio ao mundo. Mas pelas pessoas terem amado as trevas e não que, por causa das suas obras, serem más, elas não se aproximaram da luz. Sim. Então, cara, é triste isso. A luz, ela revela, né? O nosso estado atual e isso, na verdade, não para os jovens, né? Mas para o ser humano é horrível. O ser humano, ele não gosta de ser confrontado com a verdade. Né? E a luz, ela revela. E a luz revela, né? E ela revela o nosso estado, ela revela como nós estamos vivendo. Jesus, quando nós ouvimos a palavra Jesus, já vem a luz em nós. Poxa, mas... Cara, em nós também, mano. E é aquilo que eu falei, nós não somos bons. Sim. Nós somos pessoas que estamos em processo de transformação, que mudou a mentalidade e sabe o caminho que deve seguir. Porque, cara, o outro caminho é perdição, mano. Sim. Vai dar ruim, uma hora vai dar ruim. Entende? E aí, ó, por exemplo, a orientação que Deus dá para os jovens em 1 Pedro, nós lemos 1 João, mas 1 Pedro 5, por exemplo, cara, da mesma forma, jovens, sujeitem aos mais velhos. Sim. Já começa assim, jovens, sujeitem aos mais velhos. E o que os jovens não querem hoje? Se Sujeição, sujeitar, né? mano. Aos mais velhos, principalmente. Né? Sujeitem aos mais velhos. Isso é um problema, né? Não dá de generalizar, né? Mas a gente vê muito, por exemplo, jovens querendo ser donos de si mesmos. Sim. Isso na verdade, hoje o maior problema da adolescência é essa dubiedade, né? Sim. Porque eles querem entender e diz que sabe, mas não sabe. E essa parada de submeter aos mais velhos não é uma sujeição de escravatura. Não, eu vou fazer tudo que os mais velhos mandar. Não, mas ouçam eles, porque nem ouvir a gente quer mais, cara. Sim. Nem ouvir os conselhos dos mais velhos. Cara, a Bíblia vai dizer que a sabedoria está nas cãs, mano. Nos mais velhos, né? Cara, eu tive uma conversa com o Alcione aqui e o cara ficou 37 anos no mundo. Foi canchado pelo mundo. Experiência. O tempo que ele ficou no mundo não é o tempo que eu tenho de vida, mano. Você compreende? Sim. Entende? Quando eu vou para um discipulado com uma pessoa mais velha, eu chego bem humilde, mano. Eu falo, cara, eu não entendo nada da vida. Tu entendeu? Porque eu só tenho 25 anos. E eu tô aqui para te ensinar da palavra de Deus e tu vai me ensinar sobre a vida, cara. Eu chego bem humilde, assim, que a pessoa fica até alegre, né? E realmente, mano, a gente tem que ser sincero e dizer, os jovens hoje, eles não querem submeter, não querem ouvir os mais velhos, acham que mandam, entendeu? E a tecnologia deu voz e deu... Cara, não é bem assim, mano. Ouçam aqueles que têm experiência, mano. Porque... E tu entende isso, né? Tu tá vivendo isso, claro, né? Hoje tu tem um pouco mais de experiência, querem ensinar os adolescentes... Mas que se exploda o que você tá falando. Né? Mas a gente vê que isso também é algo que acontece desde a criação também, né? Criação de pais para filhos, né? Também, que acontece toda essa rebelião, essa rebeldia. Sim. E a gente vê que isso influencia até na obediência a Cristo. Porque se eu não vou me sujeitar a alguém que eu vejo... Por exemplo, o João fala só que sobre o amor, né? Sim. Se eu não amo o meu irmão que eu vejo, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo agora? Se eu não obedeço ou me sujeito, então, aos mais velhos, como é que eu vou me sujeitar a Cristo, que é eterno de dias, então, né? Para pensar assim. Mas dá para equiparar, na verdade. Sim, porque a sujeição, a humildade, ela tem muito a ver, aquilo que nós expressamos com o outro, tem muito a ver com como nós expressamos com Deus, né? Entende? Porque é a forma... Deus até fala, né? Mulheres, ele equipara, né, a sujeição da mulher com o marido, da sujeição da mulher com Deus, né? Então, e vice-versa, né, cara? Então, até esses dias, em 1 Pedro, conversando com o pastor Jefferson lá e a Andrés, e aí nós, na mesa, assim, e aí ele falou sobre o homem viver a vida do lar. E aí, a falta dele não viver a vida do lar interrompe as orações. Não, sim, interrompe assim. As orações do homem, né, cara? Com Deus, né? Por causa de não viver a vida cotidiana do lar, mano. Que é o quê? Que é
cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar da casa, governar bem o lar, cara. Sim. Eu falei, meu Jesus. E isso reflete totalmente, né, no caráter do jovem, né? Querendo ou não. Sim. E aí, talvez aí com a falta, né, a gente vê o quê? Jovens carentes de paternidade. Isso que tem é muito, né, mano? um problema também, né? E, enfim, jovens ausentes de uma figura de homem. Então, aí acontece uma série de problemas, né? Que aí a gente tá tendo um monte de piás com idade. Em vez de homens. Piazão, né? A gente tá tendo uns piazão, né? Isso em é vez de horrível, homens. mano. Não, e assim, tá claro, mano. Em 1 Timóteo, cara, ou 2 Timóteo, acho que 2 Timóteo 3, vai dizer que nos últimos dias, né, ele vira pra Timóteo, né, os homens seriam amantes de si mesmos, e ele fala, e aí tem uma frase lá que ele fala assim, ó, e seriam desobedientes aos pais, mano. Nossa. E aí isso é loucura, mano. E aí vamos atrelar só a paternidade também, biológica, né, mas, cara, hoje a gente sabe que existe paternidade espiritual, né, eu digo, ser sujeito à liderança espiritual, né, cara, o cara tá te ensinando sobre a palavra de Deus, mano, tô nem aí, mano, que se exploda, né, cara, então existe uma certa ignorância, sabe, tô nem aí com isso aí. E tudo isso volta para aquele fator, né, de não crer, porque se eu creio na palavra, mano, eu vou ser sujeito. Isso aí. Que loucura. Né? Então tudo vai nesse contexto, né, que o Espírito Santo, ele convenceria do pecado, por quê? Porque não creram. Então, a gente precisa crer na palavra que liberta, a gente precisa crer no Espírito Santo, a gente precisa crer nessa graça que transforma, né? É algo também, para não fugir muito de contexto, né? Mas Tito 2 vai falar que a graça, ela se manifestou salvadora a todos os homens. E ela nos ensina a renunciar nossos desejos, nossas paixões. Uau. Ela nos ensina a ser submisso aos mais velhos, então ela nos ensina a eu ser submisso à liderança, ela me ensina a eu renunciar a todos esses males que me rodeiam e viver uma vida santa, justa e piedosa, como Deus ele quer que a gente viva, né? Não por obrigação, mas por amor. Então é uma resposta dessa graça, né? O que a gente encontra hoje também na nossa geração, cara, é a resposta da graça. A graça é a resposta. O amor de Deus. Tudo que os jovens precisam estão em Deus, mano. Exato. É isso aí. Na graça, cara, o amor. O amor de Deus, o sacrifício de Cristo. Cara, só pra gente pautar esse assunto. 1 Pedro 5, você que é jovem, leia. Cara, ó, por exemplo, eu li tinha um dado esses dias, passou na NSC, mano. A cada 4 pessoas, 3 se sentem só. Solidão. Sim, um dado muito grande, mano. Então quer dizer que a cada... tipo assim... 3/4 dela. Nossa, mano, é muita coisa, cara. Sim, 90%. É muita coisa. É muita gente, mano. Se sentem só, solidão. Cara, Deus tá aí, mano. Ele é presente, ele tá do seu lado. Fala com ele, conversa com ele. Ele quer esse relacionamento. Entende? Cara, quantos jovens a gente encontra com ansiedade, por exemplo? Sim. Se cortando, cara. E que 1 Pedro 5... Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. É a orientação que ele dá para os jovens, mano. Jovens, não andem ansiosos, sabe? Lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Não precisa se sentir só. Deus está cuidando de vocês. Sim. Cara. Não, mano. É muita loucura. E aí, no final, aqui, Pedro vai dizer assim, ó. E o ladrão das vossas almas, o diabo, andam como leão. Leão, ao derredor, né? Não, mano. Tem um... É loucura. Agora, não, se eu não me engano, é um Salmos, né? Que vai dizer, né? Que como em volta de Jerusalém estão os montes... não, acho que não lembro, enfim. Mas em algum lugar nas escrituras, né? Diz, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo, né? E aí, se a gente parar pra pensar assim, né? Eu tô aqui. Eu sou esse pontinho aqui. Ao meu redor tá o Senhor. Mas ao redor do redor, que é ao derredor, né? Tá o nosso inimigo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa estar totalmente envolto em Deus, na vida com Deus, na intimidade, não numa religião obrigatória, não numa fé falsa. Não, a gente precisa estar envolto de Deus e tudo aquilo que o compõe. A igreja, o seu corpo, a gente precisa estar envolvido nisso. Envolvido com os ministérios da igreja, com o serviço da igreja, com a vida da igreja, envolvido com o Senhor, né? E aí, cara, a gente vai estar totalmente blindado contra todos esses problemas que a gente veio recorrendo aqui, né? Porque o nosso inimigo, ele vai estar ao derredor procurando uma brecha. E aí é que tá uma diferença, né? Pra
Para que o Senhor entre na nossa vida, eu preciso da legalidade. Para que o diabo entre, ele só precisa achar uma brecha. Eu não preciso da legalidade para ele. Né? Ele só precisa encontrar uma brecha. E aí, cara, se nós estamos totalmente envolvidos nesse vínculo com o Senhor, com Deus, com a vida da igreja, cara, o diabo não tem nem vez. Como a gente leu aqui, né? Vocês já venceram o maligno. O maligno já perdeu. Agora eu não lembro onde vai dizer, mas também diz que o príncipe deste mundo ele já está condenado. Está no presente. Cara, o diabo já está condenado. Nós, por meio de Cristo, nós já vencemos. Nós vencemos a imoralidade sexual. Nós vencemos a pornografia. Nós vencemos o vício em drogas por meio de Cristo. Aleluia. E daí, de novo, né? Eu preciso crer. Eu preciso crer, cara. Uau. Na palavra. Que lindo. Deixa um recado pros jovens, mano. Pra nós finalizar. Glória a Deus. Aí. Você que é jovem, cara. O diabo não tem mais, cara, lugar na tua vida. Você já venceu por meio de Cristo Jesus. Busque de uma forma desesperada se apegar em Deus, cara. Busque uma igreja saudável, que prega a palavra. Busque líderes saudáveis que vão te instruir, cara, no caminho. Mas não deixe mais, cara, o diabo governar a tua vida, porque por meio de Cristo você já venceu. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Eduardo. Amém, Obrigado, eu que agradeço. Aceitado aí nosso convite, de ter participado desse podcast. Espero que muitas pessoas sejam edificadas, mano. Amém. Muitos jovens. Vamos compartilhar lá com a Glória a galera, Deus. para que eles assistam e eles entendam que o Senhor ama eles, tem um propósito para eles e eles vão vencer, cara. Amém. Em nome de Jesus. Pessoal, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, olha a bênção apostólica, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Obrigado pela audiência. Compartilha com alguém em nome de Jesus. Amém. Um abraço.